Fala galera, em tela com vocês. E nesse vídeo eu trago o resumo completo desse arco da Capitã Carter que a Marvel lançou agora em 2022. E a história inicia com o agente Charles atendendo um chamado de seu velho amigo Craig, dirigindo-se até um lugar do Oceano Ártico. Eles falavam sobre uma descoberta que se deu durante estudos a respeito de mudanças climáticas. Enquanto analisavam o derretimento de gelo, porventura, o avião do Barão Von Struck foi localizado. Após salvar milhões de pessoas, a heroína ficou congelada por quase 80 anos. Charles questionava sobre o corpo antes de saber que Peggy Carter na verdade estava viva. Após ser retirada do gelo, a Capitã Carter foi apresentada para Charles Stephenson. Ela demorou alguns dias para acreditar que não era algum truque mental da Hydra. No entanto, existiam questões de status a serem resolvidas. Os Estados Unidos e a Rússia reivindicavam seus direitos para receberem os serviços da Capitã Carter após acordos envolvendo feitos no passado. No entanto, a Inglaterra não estava admitindo tais reivindicações. Em meio a discussões, Carter tentava dar sua opinião sem sucesso. No entanto, após chamar a atenção de todos, ela mesma questionou se ainda era uma cidadã britânica, e após todos afirmarem que sim, Carter deixou claro que gostaria de voltar para casa. Aquela discussão foi há 2 meses atrás. Foi um período de ajuste, e depois que uma pensão acrescentada em sua conta bancária por quase 80 anos lhe deu um pouco de espaço para respirar e tempo para pensar, Carter foi em busca de se adaptar ao novo mundo e, apesar de achar que a comida era melhor que antes, ela teve dificuldades para lidar com a tecnologia e também com jovens que escutavam música com volume alto. Aquela era sua vizinha. Harley, às vezes, esquecia como os pavimentos eram finos. Com aquele barulho, Carter foi chamar sua atenção por conta de sua reunião na manhã seguinte. Após Capitã Carter ser apresentada ao primeiro-ministro Williams, lhe foi feito um convite. As intenções dele era retomar o controle do destino da Grã-Bretanha. O primeiro-ministro queria que ela fizesse parte daquilo. Como Carter era a primeira super-heroína, apesar do surgimento de outros ao longo dos tempos, seu retorno mostrava ser um bom sinal. O primeiro-ministro queria que ela se apresentasse como uma grande heroína da Grã-Bretanha. Mais uma vez, ele apresentou um novo uniforme. Apesar de sua resistência, Carter entrou em uma agência combatente de ameaças conhecida como a Strike. Lizzie Braddock ficou responsável em dar suporte para Peggy, e apesar de sentir que não estava pronta para tudo aquilo, ela recebeu seu escudo. No retorno para casa, após Lizzie se desculpar por toda a insistência do primeiro-ministro e lembrar sobre algumas situações ruins no passado que envolvia seu avô Jacob Braddock, Peggy pediu que fosse levada em outro local. Lamentando o sofrimento daqueles que acreditaram na morte que não existiu, diante de seu próprio túmulo, Peggy Carter dispensou Lizzie e, como um desabafo, afirmava precisar apenas de um momento. Enquanto retornava para casa, decidida que precisava encontrar seu lugar no mundo atual, Peggy avistou um carro fora de controle, indo em direção ao ônibus que estava e alertou todos os passageiros. Após o tremendo impacto, Carter orientou todos a saírem do ônibus com segurança, mas logo em seguida concluiu que aquilo não foi um acidente. Preparada para o confronto empunhando seu escudo, Peggy derrubou facilmente 2 criminosos da moto. Mas existia um terceiro. Ele estava apontando uma bazuca para a multidão e a maioria ficou sem reação ao presenciar toda aquela ação. E mesmo após atirar, Peggy foi capaz de bloquear o míssil a tempo com seu escudo. Ela estava certa de que encontrou seu lugar naquele mundo. Após se aproximar, Carter questionou o atirador que antes de cair revelou ser da Hydra. Com a pequena distração dele, os motoqueiros conseguiram fugir. Na manhã seguinte, enquanto se aprontava para uma reunião na sede da Strike, Carter era abordada por sua vizinha Harley, afirmando saber que ela era familiar ao mostrar as notícias. Peggy imaginou ter se livrado das perguntas, mas, na saída do prédio, ela teve uma surpresa maior. O primeiro-ministro Williams dava declarações a respeito do ataque da Hydra.
A mídia fazia a ligação do atentado com o retorno da Capitã Carter. E antes que a notícia de que várias pessoas foram feridas fosse concluída, Carter desligou a TV. Passaram-se algumas semanas e já era o 5º ataque da Hydra. Eles usavam invenções destrutivas que Carter imaginou ter destruído durante a guerra. E apesar daquelas criações serem antigas, elas não deveriam estar nas mãos de ninguém, muito menos nas mãos da Hydra, segundo Peggy. Após receber a ajuda da oficial Braddock, Peggy teve um relatório não satisfatório sobre as baixas de cada ataque, e quando elas conseguiam atrasar os soldados, a única coisa que escutavam era "Salve Hydra". Na sede Strike, após uma investigação, Peggy chegava à conclusão de que a Hydra cobria bem seus rastros. Enquanto recordava de sua última batalha contra o Barão von Strucker, Peggy percebeu que Lizzie estava insatisfeita com algo. Eram as agências estrangeiras demorando para dar um retorno. Tudo mudou quando eles deixaram de fazer parte da SHIELD, quando o governo decidiu deixar vários acordos internacionais. Logo em seguida, Peggy era notificada sobre mais um destaque nos jornais. Enquanto Lizzie revelava que era tudo parte dos planos do primeiro-ministro, ambas foram acionadas por Hunter. Ele exigia que a equipe fosse reunida após uma denúncia de contrabando chegando no país. Hunter dizia que um helicóptero estava pronto. No entanto, quando questionado sobre a origem da fonte, ele alegou não poder revelar. Enquanto se preparavam, Braddock escutou agentes fazendo comentários de que ela tinha privilégios por conta de seu pai. Peggy ficou desconfiada por não abrirem para a própria equipe de campo sobre a identidade do informante e decidiu que investigaria aquilo assim que resolvesse aquele caso. Mais tarde nas docas, Lizzie identificou o líder criminoso. Era o francês Georges Batroc, procurado por numerosos crimes. Enquanto os agentes da equipe Strike entravam em ação, os criminosos atacaram. No entanto, durante a luta da Strike contra os contrabandistas, o francês aproveitou para fugir, mas a saída francesa de Batroc foi frustrada com a chegada sorrateira de Capitã Carter. Batroc achava que aquela luta seria mais justa, mas após receber alguns golpes, disse que Peggy sempre se escondia atrás daquele escudo, e pediu que ela se livrasse dele. Após Carter soltar o escudo, francês não teve nem tempo de completar sua frase. E mesmo que o escudo fosse apenas uma ferramenta para Peggy Carter, aceitar um desafio de colaboradores da Hydra estava fora de questão. Após capturar o criminoso, se ouvia choros, o que fazia soar algum tipo de armadilha para Lizzie. No entanto, eram pessoas que perderam tudo por conta da guerra, refugiados assustados. Extremamente irritada, Lizzie questionava a confiança de Hunter, que por confiar em uma fonte qualquer, colocou pessoas inocentes em perigo. Com a operação finalizada, Lizzie ainda tinha mais com que se preocupar, assim ficando indecisa se precisaria dormir ou tomar um drink em seguida. No dia seguinte, Peggy foi ignorada por Harley enquanto recolhia suas correspondências, e ao questionar o motivo, soube que ela estava desapontada ao ver uma publicação nos jornais relatando sobre o resultado da missão na noite anterior. Peggy não entendia o motivo da insatisfação de Harley, até saber que o real motivo estava ligado aos refugiados. Todos foram deportados porque não existia programa de asilo para qualquer pessoa ilegal e praticamente não existia um meio legal para entrar no país, assim fazendo os contrabandistas entrarem em ação. Pensativa sobre as mudanças na igualdade da sociedade, Peggy chegou à conclusão que os líderes não divulgavam. Sentindo-se como uma tola, Peggy ligava aos pontos ao recordar sobre a diferente realidade reportada pela imprensa em uma guerra que um dia ela enfrentou, e viu que todos eram manipulados pelo governo. Zangada com tudo aquilo, Carter buscava saber quem era o informante da última missão. Enquanto era confrontado, o primeiro-ministro Williams serenamente adiou aquela reunião e soube da insatisfação que Peggy tinha ao observar que ele buscava ter controle sobre todos. Aquela entrada chamou a atenção dos seguranças que foram orientados a saírem.
Peg questionou os propósitos políticos do primeiro-ministro com relação aos refugiados e afirmou manter seu trabalho contra a Hydra somente em prol das pessoas ameaçadas. Lizzie afirmou não opinar em cenário oficial quando o primeiro-ministro buscou saber se ela concordava com a capitã. Após as duas saírem da sala, o primeiro-ministro contatou alguém e dizia que Carter e Braddock tornaram-se um problema e que precisava do responsável do RH para lidar com aquilo para evitar alguma cena pública indesejável. Enquanto caminhava, Lizzie revelou sobre a explosão em sua antiga casa, a perda de seus pais e o desaparecimento de seu irmão. Peg admirava o compromisso de Lizzie com os princípios de seu trabalho, mas a questão era saber qual seria o limite de Lizzie e onde exatamente estava o dela. Peg Carter imaginava que talvez estava sendo injusta, mas já tinha visto o que aconteceu com pessoas que ignoraram sinais em sua vida. Em seu apartamento, no sul de Kensington, Lizzie Braddock estava prestes a ser executada pelas costas. No entanto, por conta das luzes, ela foi capaz de se esquivar a tempo e desarmar um dos invasores. A luta prosseguiu, mas Lizzie acabou tropeçando e foi dominada pelos executores. Estando naquela posição, de certa forma, ativou um certo poder no qual Lizzie conseguiu lançar objetos. Os dois criminosos foram capazes de se esquivarem de todos os objetos e, fugindo pela janela, um deles deixou para trás uma arma com um símbolo bem conhecido por Lizzie. Mais tarde, ela ligou para Peg e disse que a Strike estava conectada ao que ocorreu em seu apartamento. Visto que não seria mais seguro ficar por lá, Lizzie pediu refúgio, então Peg teve uma ideia. Harley Davis cedeu seu apartamento, pois tinha certeza que Peg faria o mesmo se precisasse. Então, com a ajuda de Harley, elas planejaram acessar a lista de atribuição de armas para identificar o verdadeiro portador daquela que foi deixada para trás no apartamento de Lizzie. No dia seguinte, no quartel-general da Strike, Peg conseguiu despistar os agentes e conectou o drive no notebook conforme foi orientado por Harley. No entanto, ela foi surpreendida com a chegada inesperada de Hunter naquele momento. Para não levantar suspeitas, Carter disse que o procurava enquanto os dados eram coletados. Coincidentemente, Hunter também a procurava para avisar sobre um visitante que a aguardava na recepção. Durante aquele recado, ela também foi requisitada para comparecer na sala de briefing. Enquanto se retirava, Carter sugeriu que Hunter saísse para almoçar para aproveitar o lindo dia e acabou dando certo. Enquanto se dirigia até o local, Carter planejava dar alguma desculpa para que pudesse voltar a retirar o zip drive do computador de Hunter antes que ele voltasse do almoço. Porém, ela desconfiou daquela reunião após uma rápida análise. Carter iniciou um confronto com todos os agentes na sala de briefing e estranhamente não chamou a atenção de todos que trabalhavam no escritório. Partindo para o apartamento de Harley, durante a pesquisa foi comprovado que a arma era do agente Jack Collins. Ele estava no mesmo time que Lizzie e os dois trabalharam juntos por anos. Os registros de dados de Collins foram acessados também e foi identificado uma ligação não atendida de um número não identificado às 18h04. Mas Collins retornou de volta às 7h12 da manhã. Existia um correio de voz da primeira chamada. Após deixar os agentes inconscientes, o instinto de Carter dizia que a mulher que seguiu por um outro caminho era superior na cadeia de comando daquele ataque que recebeu, e que já tinha visto ela no escritório há alguns dias atrás, mas se questionava quem poderia ser aquela que conseguiu a despistar. Enquanto perguntava para os seguranças da recepção se uma mulher de cabelo longo e louro havia passado pela mesma porta antes dela, Stark surgiu se apresentando. Era ele que a aguardava como dito por Hunter. Mesmo Carter afirmando não ser uma boa hora, Stark insistia em ter uma palavra com ela por ter conhecido seu avô Howard. Ele dizia estar na cidade a negócios e pensou que poderia conhecê-la. Então ele propôs um encontro, visto que seu amigo Félix acabava de abrir um novo bar com a melhor comida que ela talvez nunca provou. Então ficou combinado para mais tarde, com Carter afirmando
que retornaria o contato apesar dele nem ter passado seu número. Durante sua perseguição, Carter recebeu uma chamada de Lizzie que revelou o envolvimento de Jack Collins e que o primeiro-ministro Harry certamente seria o mandante, já que foi identificado um recado dele no correio de voz de Jack. Carter se aproximava da loira misteriosa. No entanto, ciente da perseguição, ela orientou que o motorista continuasse normalmente. Longe dali, Harley e Lizzie investigavam os registros de Harry na web e identificaram algo de errado em uma fotografia de escola. Meia hora depois, como ainda estava em perseguição, Carter não atendia às chamadas de Lizzie, que tinha a informação de que todas as fotos de Harry na escola e na universidade eram falsificadas. Carter não percebeu, mas realmente estava bem ocupada, e quando estava prestes a ser atingida por um míssil, Stark surgiu a tempo de tirá-la do impacto. Peggy Carter ficou impressionada com a surpresa e também ao ver que ele conseguia voar. Enquanto dizia que precisava encontrar uma mulher que ela seguiu até aquele local, a loira surgiu dizendo que não precisava olhar muito longe e apresentou alguns amigos. Enquanto uma grande quantidade de homens se aproximavam, a Capitã Carter perguntou ao Stark se ele estava pronto para uma tradição familiar, já que seu avô Howard havia dito a ele sobre todas as vezes que ao lado da Capitã chegou a enfrentar a morte quase certa juntos. Pela segunda vez, a mulher de pé na porta estava tentando acabar com a Capitã Carter, e a cada vez o grupo de homens era maior. Stark a questionava sobre quem seriam aqueles homens. No entanto, era uma questão que a Capitã Carter também estava tentando descobrir, e a mulher que a levou até lá certamente tinha a resposta que todos queriam. Então, durante aquele confronto, Carter foi surpreendida por um grandalhão. Buscando saber se aquele homem poderia ser também um super soldado, com a visão configurada para o espectro de infravermelho, Stark não identificou calor corporal e nem respiração, assim concluindo que se tratava de um robô, e fazendo com que Peggy ficasse feliz, pois não precisava segurar mais seus socos. Usando toda a sua força e agilidade, além de atingir aquele robô, a Capitã Carter também arrancou sua máscara e estranhamente fazendo ele entrar em uma espécie de combustão espontânea. Mais caçadores como aquele chegaram, e foi constatado que todos tinham a mesma leitura do outro. Como ambos decidiram se retirar, Carter achou melhor esperar até escurecer para não serem vistos. Então, Stark os levou até seu laboratório e mencionou sobre um dispositivo que poderia ajudá-los. De volta ao apartamento de Harley, Lizzie, que mostrava sua preocupação por Peggy não atender suas chamadas, observava a facilidade que Harley tinha e soube que ela codificava desde os 9 anos nas bibliotecas locais, pois sua família não tinha condições de comprar um computador. Lizzie ficou sem jeito ao saber que muitos ainda passavam dificuldades, fazendo Harley observar que pessoas na mesma posição que ela não precisavam se preocupar com o trabalho. No entanto, Lizzie revelou que sempre trabalhou para obter suas próprias conquistas, mas, pelo fato de estar seguindo os passos de seu pai, que um dia foi o diretor da divisão britânica da SHIELD, fazia com que as pessoas onde ela trabalhava imaginassem que ela tinha tudo fácil, o que de fato não acontecia, e era uma situação que a deixava frustrada. Então, enquanto Harley dizia que gostaria de estar frustrada com a mesma conta bancária de Lizzie, alguém bateu na porta. Era um desconhecido dizendo ser amigo de outro amigo, perguntando se poderia entrar. Então, logo em seguida, Harley escutou apenas a voz de Peggy, que logo em seguida revelou estar envolvida em um tipo de capa de invisibilidade. Era uma nuvem de projeção holográfica de um nanodrone criado por Stark. Com todos reunidos, foi identificado uma lista de pessoas que supostamente estudaram com Williams, ficando assim decidido que elas seriam investigadas. Peggy deduzia que a Hydra certamente teria ligação com o governo, Strike e aqueles caras que a atacaram. Ela sentia-se mal por envolver Harley e Stark naquilo, mas não tinha mais ninguém além deles que ela pudesse recorrer. No dia seguinte, todos foram até o Clube Illuminati para um encontro.
Lizzie acompanhava Stark e se apresentava como uma nova assistente pessoal, disfarçada com o auxílio do drone. No lado de fora, Peggy escondia sua preocupação com o que pudesse acontecer com Harley e a cada vez que pensava estar se adaptando ao futuro, o tapete era puxado debaixo dela. Aquilo lhe dava a sensação de que nunca iria se ajustar naquele mundo. Durante o encontro com Dominique, Stark lembrou que ambos não se viam desde seu incidente que de fato fez-o investir em engenharia biomédica. Stark foi elogiado pela escolha e quando questionado com quem ele gostaria de falar, foi cogitado o primeiro-ministro Williams. Após desconversar, Dominique arrumou uma desculpa para ir até o telhado por conta de seu vício. Enquanto isso, no carro, Harley explicava sobre as lives que fazia em seu canal. Mas Peggy não entendia muito bem sobre aquilo e estava mesmo preocupada com a Hydra. Coincidentemente, era o assunto que o primeiro-ministro Williams abordava em uma live. Ele afirmava que a Capitã Carter era procurada por fazer parte da organização Hydra. Enquanto aguardavam o retorno de Dominique, Stark enviou uma foto da mulher misteriosa que Peggy perseguia para o smartphone de Lizzie, que imediatamente a identificou. Ela era a Jacqueline Phasford. Lizzie tinha ela como uma pessoa decente e ficou sem entender. Era o mesmo sentimento que Stark tinha sobre a demora de Dominique. Ao averiguar, Stark o encontrou na beirada da laje. Ele dizia que alguém estava o forçando a fazer aquilo e se jogou antes que qualquer um ali pudesse interferir. Então, todos voltaram para o apartamento de Harley em silêncio. O país inteiro procurava por Peggy naquele momento. Enquanto pedia para todos se afastarem, Stark revelou que rastreou a ligação do smartphone de Dominique e descobriu quem estava na linha era o primeiro-ministro. Harley identificou que todos os registros da Lady Phasford também eram falsificados, havendo a possibilidade dela não ter envelhecido, assim como Peggy, e fingia ser sua filha. Ao pesquisar um registro do Sr. John Phasford, Harley identificou que na foto tinha um homem idêntico a Harry Williams, com um colar igual ao que a Lady Phasford estava usando em sua foto, e o mesmo que ela usava no dia anterior. Peggy acreditava ser algo ligado à magia ou misticismo, o que explicava o fato dele ter controle sobre as pessoas. Peggy pensava em todas as evidências que os Phasfords deixaram e fora o poder de facilmente persuadir as pessoas, ainda tinha aqueles homens com super força que explodiam em chamas. Para Peggy, de repente aquilo tornou-se muito mais perigoso para todos e decidiu resolver as coisas sozinha. Naquela mesma noite, Peggy estava certa de que seria uma missão sem volta, porém ela não se importava. Peggy não conseguia se conectar ao novo mundo em que vivia. Seu foco era parar Fellsworth. Então, prestes a acabar de vez com aquele vilão, a Capitã Carter foi surpreendida. Além de ser rápido, ele foi capaz de destruir o drone remoto. Com a chegada da segurança fortemente armada, Peggy ficou sem reação quando o primeiro-ministro a acusou do ataque que recebeu. Então, enquanto era levada, Peggy dizia que o verdadeiro nome do primeiro-ministro era John Phasworth e que além de trabalhar para a Hydra, ele não era humano, e sim um vampiro. Dias depois, no momento em que iniciava sua rotina diária, Hunter era cobrado sobre o paradeiro de Lizzie pelo primeiro-ministro. Após encerrar a ligação, Hunter questionou o motorista ao perceber a mudança de rota. Então, prestes a tomar uma ação, Hunter foi rendido. Enquanto ele questionava sobre o que se tratava aquilo, Braddock se revelou e enquanto rolava aquele sequestro, Hunter recebeu ordens para que colocasse um capuz, pois eles estavam prestes a resgatar a Peggy Carter. Na instalação de contenção da Strike, os guardas zombavam de Carter enquanto lhe entregavam seu café da manhã totalmente gelado. No apartamento de Harley, Hunter soube quem realmente era o primeiro-ministro, todas suas intenções e envolvimentos. Tudo fazia sentido para Hunter, que além de mencionar sobre os vampiros, também revelou saber sobre os poderes psíquicos de Lizzie usados contra os agentes da Strike.
Lizzie afirmou ter usado seus poderes para evitar que fosse executada. Então, enquanto dizia acreditar ser uma mutante, ela mostrou como seu poder funcionava. Hunter teve a reprovação de Stark quando pediu que fosse solto. No entanto, Lizzie confiava em seu chefe e pediu todos os detalhes de onde Peggy estava. Ela se encontrava detida no centro de supervisão da Strike. A bússola foi projetada para manter prisioneiros superdotados. Ninguém entrava ou saía sem a autorização. Todos os últimos recursos de segurança, monitoramento biométrico, reconhecimento facial, detectores de metais, invisível ou disfarçado, o sistema detectaria qualquer um no mesmo segundo que entrasse. Existia um número significativo de guardas no local. Peggy era monitorada 24 horas por dia. Na sala de controle central também tinha câmeras de alarme e sensores de temperatura. Nada passaria despercebido lá. Então Harley foi até o local como assistente de equipe de Hunter e Lizzie como analista de TI. Mas um dos guardas avistou Hunter e sinalizou alguém. Enquanto Hunter fazia uma falsa auditoria, os alarmes soaram. Um dos guardas solicitou a evacuação após avistar que o sistema de monitoramento sinalizava um foco de incêndio. Sem a presença de guardas operando no monitoramento, o caminho ficou livre para Lizzie e Stark entrarem. Harley comprovou a eficiência dos sensores e informou Lizzie sobre um possível problema para saírem. Ela também identificou que o piso de Peggy ainda estava cheio de guardas, o que de fato parecia não preocupar tanto Lizzie. Peggy foi encontrada e recebeu seus equipamentos. No entanto, mesmo sabendo sobre os poderes de Lizzie, ela se mostrava preocupada. Após Peggy revelar que sentia-se conectada fora de seu tempo, Lizzie provou o contrário, dizendo que Carter tinha amigos. Então, elas seguiram com a fuga, sendo notificadas sobre a chegada da equipe de pai e filha Transilvânia. Questionando a ineficiência dos guardas, Williams orientou que Jack fosse até os sistemas de controle para logo após se deparar com a Capitã Carter, saindo do elevador. Já na companhia de Stark, Harley imaginava estar segura. No entanto, Jack destruiu a porta e mesmo após receber as rajadas de energia de Stark, ela foi capaz de se aproximar para dominá-lo. Enquanto lutava na forma de vampiro, Williams revelava sobre seus planos e que em todo momento usou a Capitã Carter para seu propósito. Ele criou uma lei e recebeu o apoio que precisava. Enquanto isso, Stark parecia estar sem saída contra a vampira Jack, e quando estava próximo do fim, Harley surgiu com uma estaca o salvando, mas foi gravemente ferida logo em seguida. A luta entre Peggy e Williams seguia com ele revelando seu plano de governar o mundo e que em nenhum momento precisou usar hipnose nas pessoas, pois disse que tudo o que ele buscava já era interesse de muitos. Williams revelou que usou seu cargo para chegar até um grande número de pessoas e que prometeu muitas coisas que nunca iria entregar para aqueles que escolheram o seguir. Toda aquela revelação estava sendo gravada por Harley segundo a Capitã Carter. Mas o vampiro Williams dizia não se importar com aquilo, afirmando que já era tarde demais para ser parado. Carter consegue fazer com que a luz do sol entre no local, mas ele dizia que nada poderia o prejudicar, nem a luz do sol. Peggy o questionou se toda aquela confiança vinha do colar. Após aquele colar ser retirado de sua posse por Lizzie, Williams entrou em combustão e foi vencido. Harley e Tony também estavam bem, e apesar de apresentarem grandes ferimentos, Hunter chegou para dar um suporte. Graças a Harley, as palavras de Jon Farnsworth foram transmitidas ao vivo para milhares. Foram feitas algumas correções no governo antes do final daquela semana. O diretor-geral Hunter liderou um expurgo do exército secreto de Farnsworth das fileiras da Strike. Ele foi auxiliado pela recém-promovida diretora-geral ajudante Elizabeth Braddock. Com sua habilidade, Harley foi convidada a se candidatar a um trabalho na Strike, e Tony Stark voltou aos Estados Unidos. Todas as acusações contra Peggy foram retiradas. Quando eles venceram os Farnsworth, Lizzie disse que tudo tinha acabado, mas Peggy sabia que não. O patriotismo pedia fingimento, indicando que as coisas ruins não existiam mais, e gostando ou não,
Muitas pessoas enxergavam Peggy e seu escudo como um símbolo nacional. Ela sentia a falta de seu passado, mas a cada dia que passava, a Capitã Carter sentia que pertencia ao tempo que estava vivendo, porque tinha propósitos, amigos e esperança. E naquele momento, pela primeira vez, desde que Peggy Carter chegou ali, ela conseguiu ver o futuro, além de achar que a comida estava muito melhor do que antes. Galera, agradeço a todos vocês que acompanham Em Tela. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, comente, diz aí o que você achou da história. E pessoal, o Em Tela está em um novo projeto. No outro canal eu falo sobre filmes e séries. Então você que gosta de resumos, corre lá e veja esse vídeo. Muito obrigado e te espero no próximo resumo.